Nós temos muito conteúdo na internet sobre o reconhecimento da cidadania italiana pela residência na Itália ou pelo processo judicial nos tribunais italianos. Porém, se você já mora fora do Brasil, ou se você tem uma proposta para morar fora do Brasil, nos dois casos legalmente, talvez tenha uma forma mais vantajosa de você reconhecer a sua cidadania italiana. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Bianca, sou brasileira, também tenho a cidadania italiana e moro atualmente na Suíça. Inicialmente, eu quero esclarecer que o vídeo de hoje não diz respeito aos casos de cidadania italiana via materna. O que isso significa? Resumidamente, porque não é o tema do vídeo de hoje, não se aplica se você tem na sua linha de ascendência uma mulher e ela teve um filho antes do ano de 1948, porque aqui a gente está falando do reconhecimento pela via administrativa, que não é possível nesse caso. Voltando ao assunto do vídeo de hoje. Vamos construir uma linha de raciocínio. Se você é descendente de italiano e, portanto, tem direito à cidadania italiana e mora fora da Itália, quem tem competência para analisar e reconhecer a sua cidadania, a princípio, é o consulado do local onde você mora. Porém, no Brasil, diante da demanda muito grande dos consulados italianos, não à toa, porque o Brasil é o país que tem mais descendentes de italiano fora da Itália, os consulados do Brasil não conseguem atender todos os pedidos num prazo razoável. E é justamente essa demora excessiva que fez os tribunais na Itália passarem a aceitar, a analisar e reconhecer a cidadania através de um processo judicial. Tanto que esse processo é conhecido como processo contra a fila, e quando você vai fazer o processo judicial, você precisa comprovar que apresentou o requerimento para o consulado e que entrou na fila. Então, basicamente, você fala, olha, eu pedi a minha cidadania, eu estou aqui na fila, eles vão demorar 10 anos para reconhecer, como normalmente acontece, e eu quero que seja analisado dentro do prazo legal. Então, por favor, tribunal, dentro de um prazo razoável, reconheça a minha cidadania. E é aí que surgiu o processo judicial nos casos do consulado. Então, se você mora fora do Brasil, e muito provavelmente o seu consulado não tem um prazo tão extenso, a princípio o Tribunal da Itália não tem nenhuma razão para analisar o seu processo. Então, você em outro país, quem é responsável é o consulado italiano daquela região. E muito provavelmente não tem um prazo tão demorado e você pode ter a sua cidadania reconhecida em pouco tempo. O tempo vai depender do prazo de cada consulado. Por exemplo, o consulado italiano em Lisboa tem um prazo de 2 anos para analisar a documentação que comprova a descendência, que é um prazo similar ao processo judicial na Itália. E os seus custos serão absurdamente menores, porque você só vai ter que pagar a sua documentação, como você faria em qualquer situação, e as taxas consulares. Fora que você não sai da sua rotina, você já mora naquele lugar, você só vai resolver uma questão burocrática no consulado e depois você vai ter o seu passaporte europeu. O objetivo, a mensagem do vídeo de hoje é para você não ficar limitado a essas duas opções que são mais divulgadas, né? Pois eu já conheci várias pessoas que já moram em outros países e elas achavam que elas tinham que se deslocar e ir para a Itália, ficar um tempo lá para reconhecer a cidadania e depois voltar. E isso não é verdade. Ou então pessoas que não querem aceitar ou têm medo de aceitar uma proposta de emprego ou alguma outra situação, que ela vai ter um visto legal para residir em outro país, porque teria que fazer a cidadania italiana antes. E não, você pode ir normalmente para o país, você vai pegar o seu visto, você vai se estabelecer, quando você tiver a sua residência, você vai procurar o consulado italiano daquele local e apresentar a documentação e fazer o seu procedimento lá. Muitos consulados italianos, inclusive, têm a opção de agendamento online. Então, você vai ver um calendário, você vai saber a data que você vai agendar e a data que você vai lá para entregar a sua documentação, e com isso você consegue se preparar com calma e levantar todos os documentos. Portanto, se você já mora fora do Brasil ou vai morar fora do Brasil, provavelmente a forma mais vantajosa para você reconhecer a sua cidadania italiana é através do consulado de onde você está residindo. Por fim, os custos dos procedimentos eles podem variar de consulado para consulado, porém os consulados italianos têm um certo padrão
Então, por exemplo, a documentação que comprova a sua descendência será sempre a mesma. Certidões em ter o teor de todos em linha reta da sua ascendência e certidão do italiano da sua família. O que pode variar eventualmente é o comprovante de residência, documento de identidade e também a questão da tradução e da legalidade do documento emitido no exterior. Vai depender do país, do que ele aceita, se aceita a apostila de AIA ou qual outro tipo de procedimento. Isso deve ser analisado durante o procedimento do reconhecimento da cidadania e são informações que normalmente já constam no próprio site do consulado italiano da região. Esse é o tema do vídeo de hoje, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso e eu trago diariamente conteúdo sobre cidadania italiana na página do Instagram Pellegrini Cidadania Italiana. Um abraço!